Olá, a aula de hoje será sobre o manejo da tuberculose, com ênfase no tratamento farmacológico. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculose, conhecido como bacilo de Koch, que entra no organismo por meio das vias aéreas superiores e aloja principalmente no pulmão, no caso, a tuberculose pulmonar, ou em outras partes do corpo, caracterizando aí uma tuberculose extrapulmonar. A principal forma clínica da tuberculose é a pulmonar, mas ela pode acometer qualquer órgão do corpo, como, por exemplo, os pulmões, o coração, os rins, o cérebro, os ossos, o fígado, o baço. Então, ela pode acometer diferentes órgãos do organismo. Os principais sintomas da tuberculose pulmonar, a gente tem sintomas relacionados ao sistema nervoso central, como perda de apetite, fadiga, cansaço, e também sintomas pulmonares, dor no peito, tosse com excreção de sangue, e também é comum a tosse prolongada, que pode ser produtiva ou não. Também é comum suor noturno, sudorese noturna e palidez. E febre também, febre vespertina. Em relação aos sintomas da tuberculose extrapulmonar, vai variar, vai depender do órgão acometido, mas sintomas gerais aí, perda de peso, sudorese, febre, cansaço e dor e inchaço local. Como eu falei, a tuberculose ela é transmitida principalmente por via respiratória, através do espirro, da fala, da tosse. Uma pessoa com tuberculose pode infectar até 15 pessoas no ano. E com o início, logo após o início do tratamento, o risco de transmissão já reduz consideravelmente. Por isso que é importante tratar o paciente com tuberculose, porque diminui muito a transmissão. Em relação ao diagnóstico da tuberculose, a gente é importante a avaliação da história clínica do paciente, se ele teve contato intradomiciliar ou não com uma pessoa com tuberculose, se ele tem sintomas característicos de tuberculose pulmonar, como tosse seca ou produtiva, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna, dor torácica, astenia, dispneia. Se ele tem histórico de tratamento anterior à tuberculose, se ele tem doença pré-existente, fatores de risco para o desenvolvimento de tuberculose, como HIV, câncer, diabetes mellitus e etilismo. O principal teste para diagnóstico de tuberculose é o teste de escarro, que é um exame bacteriológico que detecta aí de 70% a 80% de tuberculose pulmonar em uma comunidade. A cultura é um método considerado padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose. Temos algumas situações específicas em que é necessário o diagnóstico por meio de cultura, suspeito de tuberculose pulmonar com amostra negativa ao teste de escarro, mas apresenta sintomas aí de tuberculose pulmonar. Também suspeitos de tuberculose pulmonar com dificuldade de obtenção de amostra, como, por exemplo, contendo poucos bacilos, como é comum ocorrer em crianças. Também é útil a cultura para diagnóstico de formas extrapulmonar, tuberculose extrapulmonar, suspeita de resistência bacteriana à droga, caso de tuberculose que no segundo mês de tratamento continua com teste de escarro positivo, e também infecções, suspeitas de infecção por outras micobactérias, sem ser a micobactéria tuberculose. O exame radiológico também ele é importante para o diagnóstico da tuberculose. Ele auxilia nos casos suspeitos. Ele serve também para descartar outras doenças pulmonares. Permite identificar imagens sugestivas de tuberculose ou de outras patologias.
E também permite avaliação de evolução radiológica naqueles que não responderam à quimioterapia, o tratamento de tuberculose. Temos outros exames também, PPD, que é a prova tuberculínica, exames histopatológicos, teste rápido molecular para a tuberculose. Agora, em relação ao tratamento farmacológico, os fármacos de primeira linha para tratar a tuberculose são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Falando rapidamente do mecanismo de ação desses fármacos, a rifampicina inibe a síntese de RNA ao inibir a enzima RNA polimerase. A isoniazida, assim como o etambutol, inibe a síntese da parede celular. A isoniazida atua mais na inibição da síntese do ácido glicólico. E a pirazinamida atua causando distúrbios no metabolismo energético da célula bacteriana, interferindo na síntese de ATP. Vamos iniciar os esquemas de tratamento para tuberculose. A gente tem um esquema básico para tratar tuberculose em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 10 anos de idade. Temos duas fases de tratamento, a fase intensiva e a fase de manutenção. Nesse esquema para tratar adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 10 anos de idade, a fase intensiva ela dura 2 meses e os fármacos utilizados é a terapia quádrupla. São rifampicina 150 mg, isoniazida 75 mg, pirazinamida 400 e etambutol 275 mg. O único comprimido contendo doses fixas combinadas. A quantidade de comprimido utilizado no tratamento vai depender do peso do paciente, de 20 a 35 quilos. De 20 a 35 quilos, a gente tem 2 comprimidos, procurando a setinha aqui do mouse. 36 a 50 quilos, 3 comprimidos. 51 quilos a 70, 4 comprimidos, acima de 70 quilos, 5 comprimidos. Fase intensiva, 2 meses. Após a fase intensiva, temos a fase de manutenção, que dura 4 meses e é feita com apenas 2 fármacos, rifampicina e isoniazida, também comprimidos em doses fixas combinadas, onde temos disponíveis 2 apresentações, rifampicina 300 mais isoniazida 150, ou rifampicina 150 mais isoniazida 75 mg. No caso, a dose vai depender do peso. Por exemplo, de 20 a 35 kg, um comprimido de 300 e 150 mg, ou 2 comprimidos de 150 a 75 mg. Já de 36 a 50 kg, um comprimido de 300 mg de rifampicina e 150 de isoniazida, mais um comprimido de 150 de rifampicina e 75 de isoniazida, ou 3 comprimidos, corresponde, né? 3 comprimidos de 150 de rifampicina e 75 de isoniazida. E assim vai, ou seja, de acordo com o peso do paciente, a gente tem a alteração, o ajuste de dose do tratamento, mas sempre na fase de manutenção, rifampicina e isoniazida do esquema. Esse é o esquema preferencial para o tratamento de tuberculose. Fase de manutenção, 4 meses. Agora, temos o esquema básico para o tratamento de tuberculose meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 10 anos de idade. O esquema ele é modificado apenas na fase de manutenção. São as mesmas doses para as faixas de peso. O que muda é que a fase de manutenção, ao invés de 4 meses, passa a ser de 10 meses. O tratamento é um tratamento mais longo. A fase intensiva não muda, são 2 meses, e a fase de manutenção passa a ser aí de 10 meses de tratamento. Agora,
o esquema básico para o tratamento de tuberculose em crianças com idade inferior a 10 anos de idade. A gente tem uma modificação do esquema, a gente não tem o etambutol inserido no esquema de tratamento, temos a fase de intensiva, que são 2 meses, e a fase de manutenção, que são 4 meses. A fase intensiva, o tratamento da fase intensiva é feito à base de rifampicina, isoniazida e pirazinamida nesse esquema básico, e a dose é de acordo com o peso. Até 20 quilos é calculado de acordo com o miligrama quilo dia, onde é preparada uma solução aí, certo? E crianças com idade inferior, de 21 quilos, com peso de 21 a 25 quilos, por exemplo, a dose é miligrama por dia, e assim vai as faixas, né? 26 quilos a 30, 31 a 35, 36 a 39, 40 a 44 e acima de 45 quilos. A dose vai variando de acordo com a faixa de peso. Os fármacos são os mesmos: rifampicina, isoniazida e pirazinamida na fase intensiva. Já na fase de manutenção, o tratamento é feito à base de rifampicina e isoniazida. Mesma coisa, mesmo esquema do tratamento para adultos e adolescentes. A diferença vai ser a dose, que vai variar de acordo com o peso do paciente. Basta consultar essa tabela e a gente consegue determinar a dose correta para as crianças de acordo com a faixa de peso. Temos também o esquema básico para o tratamento da tuberculose extrapulmonar, no caso meningoencefálica e osteoarticular, em crianças com idade inferior a 10 anos de idade. A mesma coisa. O que muda é que na fase de manutenção, ao invés de 4 meses de tratamento, temos 10 meses de tratamento. As doses por faixa de peso se mantêm inalteradas. Importante: em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente de uma única só vez. Agora vamos entrar numa parte importante, que são as reações adversas aos medicamentos aí de primeira linha para o tratamento da tuberculose. Essas reações elas foram classificadas em reações adversas menores e reações adversas maiores. Quando ocorre uma reação adversa menor, não é necessária a suspensão de nenhum fármaco. O que se faz é o manejo dessa reação, dessa condição clínica, através de utilização de medicamentos para tratar a reação ou de alterações posológicas, enfim, faz o manejo da reação adversa sem suspender o tratamento, suspender ou alterar o tratamento padrão aí para a tuberculose. Já nas reações adversas maiores, é necessário a suspensão do fármaco causador da reação e a alteração do esquema preferencial para um esquema especial de tratamento. Vamos ver agora essas reações principais que ocorrem. Bom, vamos ver primeiro as reações adversas menores. Por exemplo, os 4 fármacos, o etambutol, a isoniazida, a pirazinamida e a rifampicina, podem causar intolerância digestiva, epigastralgia, náuseas e vômitos. Nesse caso, o que pode-se orientar o paciente é modificar o horário de administração do medicamento para 2 horas após o café da manhã. E pode cogitar a utilização de fármacos para tratar essa reação, como, por exemplo, o omeprazol, inibidor de BOMP. A antidina foi retirada do mercado, também seria uma alternativa. É importante orientar o paciente que a rifampicina pode tornar a urina ou o suor de cor avermelhada, que podem ocorrer prurido e exantema leve. Quando ocorre exantema leve e prurido, que pode ser causado pela isoniazida e rifampicina, recomenda-se utilizar um antissamínico para tratar essa reação. Também podem ocorrer dores articulares, causadas aí principalmente pela isoniazida e pela pirazinamida, onde podem ser utilizados analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Neuropatia periférica, causada principalmente
pela isoniazida, onde pode-se fazer o uso de piridoxina, vitamina B6, na dose de 50 mg, depois avaliar aí a evolução, se houve uma resposta satisfatória ao tratamento dessa neuropatia periférica. Também pode ocorrer pelo etambutol e pela pirazinamida aumento dos níveis de ácido úrico, onde orienta uma dieta hipopurínica, ou pode ser necessária a utilização de fármacos para reduzir os níveis de ácido úrico, como alopurinol e colchicina. A isoniazida pode causar também cefaleia, depressão leve, ansiedade, sonolência. É importante orientar o paciente sobre a possibilidade dessas reações. E febre pode ser observado pelo uso da isoniazida e da rifampicina, orientar o paciente a utilizar antitérmicos. Agora vamos entrar nas reações adversas maiores. Quando ocorrem essas reações, é necessário a suspensão do fármaco causador, ou alterar totalmente o esquema posológico, ou apenas fazer a troca por um outro fármaco. Vamos ver a primeira reação grave que pode ocorrer: exantema ou hipersensibilidade moderada a grave. Se for moderada a grave, temos que suspender o tratamento. Pode ser causada pelo etambutol, isoniazida e rifampicina. Então eu não sei qual fármaco que causou a reação, ou mais de um também pode causar. O que normalmente a gente faz? Se essa reação de hipersensibilidade foi moderada, eu posso suspender o tratamento, esperar o paciente melhorar essa reação e depois reintroduzir esses medicamentos um a um e tentar descobrir qual que é o causador dessa reação. Se identificando o fármaco causador, faz a substituição desse fármaco por um esquema especial, mas apenas de um deles. Já no caso de exantema ou hipersensibilidade grave, é necessário suspender o tratamento de tuberculose e utilizar um esquema alternativo. Suspender o tratamento desses 3 fármacos: etambutol, isoniazida e rifampicina. Uma outra reação que pode ocorrer causada pela isoniazida é psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica ou coma, que também é uma reação maior, onde suspende a isoniazida, reinicia esquema especial. A seguir eu vou mostrar para vocês qual seria esse esquema especial, onde a gente suspende, a gente suspende o medicamento causador. Neurite óptica é uma reação causada pelo etambutol, uma reação dose-dependente que é reversível quando identificado no início. É necessário suspender o etambutol e utilizar aí um esquema especial. A isoniazida, pirazinamida e rifampicina causam hepatotoxicidade. No caso, é recomendado suspender o tratamento, esperar a reversão dessa hepatotoxicidade, de resolução da alteração hepática, e depois a gente reintroduz esses fármacos um a um, na ordem: primeiro rifampicina, depois isoniazida e por último pirazinamida, e tenta identificar o fármaco causador e fazer a substituição do medicamento responsável. Se não conseguir identificar, faz a mudança do esquema, suspende os 3 medicamentos e faz a alteração para um esquema alternativo. A rifampicina ela causa toxicidade hematológica, pode resultar aí o tratamento com rifampicina em trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, agranulocitose. Suspende a rifampicina e adota-se um esquema especial. A mesma coisa se a rifampicina causar nefrite intersticial, também suspende e utiliza um esquema especial. A pirazinamida causa reação semelhante aí às estatinas, podem causar rabdomiólise, insuficiência renal, mioglobinúria. Nesse caso, é necessário suspender a pirazinamida e adotar esquema preferencial. Então, nessa tabela aqui, o quadro 34, nos mostra alternativas para o tratamento. Por exemplo, se for necessário a suspensão da rifampicina por causar uma reação adversa maior, a gente faz a substituição da mesma por levofloxacino. Tanto na fase
de intensiva, que vai durar 2 meses, como na fase de manutenção, que nesse caso vai durar 10 meses. Se o fármaco causador da reação grave for a isoniazida, a gente substitui a isoniazida também por levofloxacino, mas nesse caso a fase de manutenção vai ser só 4 meses. A pirazinamida a gente vai só substituir, vai retirar a pirazinamida do esquema e vai manter os outros 3, rifampicina, isoniazida e etambutol. E no caso do etambutol também suspende o etambutol e mantém os outros fármacos. Quando não foi possível a utilização de uma fluoquinolona, é recomendada a utilização de um aminoglicosídeo, como por exemplo a streptomicina e a micacina. Bom, temos também, vocês vão encontrar a referência bibliográfica que eu utilizei foi o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, que a última edição foi em 2019. Nesse manual está descrito lá com dose, com posologia, esquemas alternativos, são múltiplos esquemas para tuberculose e droga resistente. Então, vários fármacos, vários antimicrobianos podem ser utilizados quando a gente tem tuberculose resistente ao tratamento de primeira linha com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Podem ser utilizadas aí as fluoquinolonas, que já vimos, levofloxacino e moxifloxacino, aminoglicosídeos, amicacina, streptomicina, e também outros fármacos como linezolida, carbapenêmicos, amoxicilina mais clavulanato. Nesse manual, a gente tem lá toda a dose e posologia adequada para esses tratamentos alternativos. Em relação à prescrição, a primeira dispensação de medicamento para o tratamento de tuberculose no HPM é necessária a prescrição médica, o SINAM para a tuberculose preenchido, formulário de CCH preenchido e uma cópia do resultado de exame confirmando o diagnóstico. Normalmente é o teste de escarro, mas em algumas situações não consegue realizar o teste de escarro e em algumas situações pode-se iniciar o tratamento quando não se tem o exame confirmatório com o laudo da CCH autorizando a liberação ou, na ausência da CCH, um contato dos médicos da CCH autorizando a dispensação. O tratamento de tuberculose é fornecido pelo Programa de Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde. Normalmente eles fornecem a cada 10 dias, tratamento para 10 dias, enquanto o paciente permanecer internado. Então, a referência utilizada foi o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Então, finalizo aqui essa aula. Vimos o manejo da tuberculose com ênfase aí no tratamento farmacológico.